Olá, estimados diocesanos, é com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Voz da Diocese com as seguintes manchetes. Confira mudanças no cadastramento dos ministros extraordinários da Comunhão Eucarística. Clero diocesano se reúne no próximo dia 8 de março. Você conhece os 5 preceitos da Igreja? Confira neste programa. O Amor Antes do Mundo, o primeiro livro de um Papa para as crianças. 5º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação refletirá comunicação e liturgia. Audiência. Papa pede que os políticos corruptos se convertam. Hoje nós recebemos aqui no nosso programa o cônego Leandro Piffer, que é reitor do Seminário Propedêutico, é cerimonial diocesano e também está à frente dos ministros da Eucaristia. Olá, cônego Leandro, tudo bem com o senhor? Olá, Maíra, tudo bem? Também saúdo aos nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham através da FW TV. Então, estão ocorrendo algumas mudanças em relação ao cadastramento dos ministros extraordinários da Comunhão Eucarística. Como que elas estão acontecendo, cônego Leandro? Nós tínhamos até no ano 2014 a presença do padre Marco Antônio Jardinello, que coordenava os ministros extraordinários da Eucaristia em todas as nossas 39 paróquias, mais a reitoria. Certo. Com a ida dele para o estudo em Roma, ficou isso dependendo da minha pessoa e do padre Tiago Volmo. Então, atualmente, os assessores padres da Comissão Diocesana para os ministros extraordinários da Comunhão Eucarística são eu, padre Leandro, e o padre Tiago Volman. E basicamente a parte mais operacional eu assumo, pois o padre Tiago está em uma paróquia, tem mais dificuldade com isso. Então, juntamente com os seminaristas do propedêutico deste ano 2016, nós estamos fazendo um recadastramento dos ministros e cadastramento daqueles ainda que não estão cadastrados em nível diocesano. Nas paróquias tem as fichas lá, geralmente está mais ou menos organizado, na maioria delas. Mas no cadastro diocesano nós temos uma certa dificuldade. Dando uma olhada no cadastro diocesano, nós percebemos que cerca de 40%, posso jogar um número dentro desse princípio, está fichado. E os demais não estão fichados. Então nós estamos fazendo 2 trabalhos na atual circunstância. O primeiro trabalho é verificar quais cadastros que nós temos de ministros. Então, estamos fazendo o levantamento das pastas das paróquias e percebendo essa realidade. Essa parte já está pronta. Concluímos na sexta, dia 26. Depois, a segunda parte é cadastrar de uma maneira digital todos esses ministros. Porque hoje nós temos inúmeros tipos de cadastro que estamos todos digitalizando eles para facilitar o trabalho de colocação de novos ministros ou a baixa de alguns que não exercem mais o mandato. Então, esse é o trabalho que estamos realizando na atualidade. O levantamento e jogando no sistema que a gente criou, com a ajuda lá dos seminaristas, para o cadastro desses ministros. Posteriormente, teremos outros trabalhos a realizar. E esse cadastro, ele vai ficar disponível, padre Leandro, para as pessoas consultarem? Esse cadastro é um cadastro interno. É interno. Isto. Se a pessoa tem desejo de consultar, ela tem que requisitar, porque há informações assim sigilosas, claro. Não são secretas, mas assim não são do uso comum, como muitos dados às vezes são jogados na rede como uso comum. Nós estamos trabalhando com essas pessoas que têm diversos dados e que geralmente são acessados, então na maior parte são acessados pelo pároco local que tem interesse nessa realidade, ou pela Comissão Diocesana dos Ministros, ou pelo bispo, ou pessoas de indignidade que há uma necessidade de saber. O que o público vai saber são dados gerais. Né? O número, quantos ministros, quantos vêm, a idade, por exemplo, nós vamos ter assim gráficos que vão demonstrar por idade, por estado civil. Então sairá diversos gráficos disso, então a gente vai ter uma percepção um pouco maior da realidade. Certo. E
Este ano, em 2016, existe alguma formação para novos ministros programada? Existem duas realidades que elas sempre vão acontecendo. Na última Assembleia do Clero e a penúltima, foi discutido sobre a questão da formação dos novos ministros. Nós temos a questão da reforma do centro de pastoral, Sim. chamado Centro de Treinamento Pastoral. Então nós não temos um lugar na diocese adequada que abrigue uma quantidade grande de ministros. Então foi feito em 2013, 2014, em outros ambientes, por exemplo, Tenente Portela, Iraí, mas percebeu-se que ficou um pouco aquém no modo com que a gente conduz a formação. Certo. Então, neste ano, não tendo o Centro Pastoral estando em funcionamento, nós, discutindo com os presbíteros e com Dom Antônio, pensamos em não realizar em nível diocesano a formação de novos ministros. As áreas pediram que houvesse formação. Então, algumas áreas foi permitido que fizessem a formação na área. Então, do que eu sei atualmente, é a área de Frederico Westphalen, que compreende Frederico, Iraí, Rodeio, Seberi e Erval Seco. Esta área está planejando uma formação. Certo. Também a área de Três Passos, que compreende Três Passos, Tenente Portela, Derubadas, Taquarussu do Sul e Miraguaí, também vão realizar a sua formação. Eles já até têm uma agenda que transmitiram para nós, que vai ser feito aos sábados, para facilitar as pessoas e assim por diante. Então, este ano, 2 áreas manifestaram das 7, 2 manifestaram que querem fazer formação, então vão fazer na área. Depois as outras, então, pensaram em aguardar para o próximo ano, que nós voltamos a fazer em nível diocesano a formação de ministros. A segunda questão é sobre a formação permanente. Todas as paróquias têm responsabilidade de fazer a formação permanente com os seus ministros. Então, lá na paróquia, o pároco, os seus auxiliares ou pessoas habilitadas para tal atividade dão formação permanente para os ministros extraordinários. É recomendado que se faça em 3 dias. Pode ser marcada aleatoriamente as datas. Há grupos que optaram, paróquias que optaram em fazer um encontro semanal à noite, por exemplo, né? Aliás, desculpe, um encontro mensal. Então, todos os meses, os ministros encontram 1 hora ou 2 à noite e lá tem a sua formação. Nós estamos agora recomendando, na próxima Assembleia, que será no dia 8, nós vamos recomendar aos párocos que a formação esteja ligada ao Ano da Misericórdia. Estamos dentro do Ano da Misericórdia, o Ano Extraordinário da Misericórdia. Então tem 3 livrinhos lá, que foi lançado pelo Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, que fala sobre diversos temas ligados à misericórdia, dentre os quais, por exemplo, as obras de misericórdia, que é muito interessante o católico, em geral, saber sobre as obras de misericórdia. São 7 corporais e 7 espirituais. Não que tudo está, nessas obras não está todo o conteúdo da caridade cristã, mas é uma boa orientação para as pessoas que então precisam ter conhecimento. Outro assunto que nós recomendamos é sobre o que é a misericórdia dentro das parábolas bíblicas. Então, o fundamento bíblico tem lá várias parábolas da misericórdia, por exemplo, o filho pródigo, que é uma das principais, a das 10 moedas, da ovelha perdida e assim por diante, que ajudam a explicar como funciona essa misericórdia de Deus. E um outro livro, que é o livro número 6, ele vai tratar de como isso se dá no cotidiano da igreja, a misericórdia, né? Então, esses 3 livros são orientados para a formação permanente dos ministros, né? É claro que o pároco também tem uma certa liberdade de escolher outros materiais que se ligam a este tema. Nós temos diversos materiais disponíveis na livraria diocesana, na internet, e que vão refletindo sobre o tema da misericórdia. Então, resumindo, seria o seguinte: este ano nós estamos fazendo o cadastramento dos ministros e o recadastramento e levantamento de formulários. Formação acontece em 2 áreas principais e a formação permanente de cada paróquia deve ser feita lá pelo seu padre, dentro do tema da misericórdia. Certo. E quem quiser mais informações sobre os ministros, sobre como faz para participar da formação
Quais são os telefones e endereços para contato, Padre Leandro? Isso, então, se tiver alguma paróquia que tem dificuldade, ou algum ministro que está nos acompanhando pelos meios que estamos transmitindo, ele pode entrar em contato pelo 553744-4981, que é o telefone do Seminário Propedêutico. Pode entrar em contato pelo e-mail messe@diocesefw.com.br. Pode também entrar em contato com o e-mail padreleandropiffer@hotmail.com. Então são alguns endereços. Ou nos procurar pessoalmente no Seminário Propedêutico, cito em Frederico Westphalen, saída para Caiçara, na BR, na rodovia 150, o quilômetro 2. Certo. A gente agradece a sua presença, Cônego Leandro, e desejamos aí um sucesso nesse trabalho dos ministros. Muito obrigado, Maíra, e estaremos voltando este ano a falar sobre esse assunto, porque é um trabalho ainda muito longo. Então hoje nós estamos assim, como que lançando a propaganda, o conhecimento. Pode ser que algum ministro esteja nos acompanhando em uma das 800 comunidades da nossa diocese e ele não tem o seu cadastro. Então, de repente, ele vai lá na paróquia e procura o seu pároco e diz: olha, eu não fiz o meu cadastro ainda, né? Claro. Então isso é importante. O cadastro precisa ter 2 fotos 3x4, precisa do RG da pessoa que é ministro, né, que está exercendo o seu mandato. Se a pessoa não lembra se tem ou não o cadastro, de repente ela dá uma ligadinha para a sua paróquia e ela vai verificar se o seu cadastro está atualizado ou está desatualizado. É importante também as pessoas demonstrarem dados. Por exemplo, a pessoa era solteira e casou, está no cadastro. Então a gente tem que mudar a performance do cadastro. Ou a pessoa era casada e ficou viúva. Também nos interessa esse dado. Acho que até a questão dos próprios contatos, né, Padre Leandro? A gente muda de telefone, muda de endereço. Hoje, então frequentemente, a gente muda. Então, a maioria tem lá o seu número de telefone celular. Então, de repente, atualizar seu celular, o seu e-mail. Não é muitos ministros que têm um e-mail, porque a grande maioria é do interior, né? Mas, assim, alguns têm esses endereços, então seria interessante atualizar. Mas tudo isso, nós vamos avisar, nós vamos entrar em contato com cada paróquia, com o pároco lá e os seus auxiliares, e nós estaremos então dizendo: olha, aqui nós temos X e X situação que precisamos melhorar, aprofundar, recadastrar ou assim por diante. Por hora eu agradeço o espaço, Maíra, e aos ouvintes e aqueles que nos acompanham através da FW por esse espaço, né? E desejo a bênção de Deus seja na vida de cada um. Muito obrigada. Nós lembramos aos sacerdotes, então, que no próximo dia 8 de março acontece a primeira reunião mensal do clero do ano de 2016. O encontro inicia às 9 horas no Seminário Menor em Frederico Westphalen. Pede-se a presença de todos os sacerdotes, pois, além de outros assuntos também importantes, serão marcadas todas as reuniões deste ano. Os sacerdotes que já tiverem respondido o questionário anual da igreja já podem trazer e entregar neste dia. O que acontece com os nossos familiares depois da morte? Qual é a escolha mais difícil que o Papa teve que fazer na sua missão? Estas são algumas perguntas respondidas pelo Papa Francisco no livro O Amor Antes do Mundo. Nas livrarias italianas, a partir do dia 25 de fevereiro já começou a ser comercializado. O livro, com as respostas a 31 cartas escritas por crianças de todo o mundo, foi inspirado e desejado pela Loyola Press, a editora da Companhia de Jesus dos Estados Unidos, e realizado graças à interferência do padre Spadaro, que levou até o Papa as perguntas das crianças e recolheu as respostas. É bonito responder as perguntas das crianças, mas gostaria de tê-las aqui comigo, todas. Seria belíssimo. Mas sei também que esse livro de respostas chegará às mãos de tantas crianças em todo o mundo e fico feliz por isso, escreveu o Papa Francisco. Preceitos ou mandamentos? Qual a diferença entre eles? É obrigatório colocá-los em prática? Você tem muitas dúvidas sobre isso?
O irmão Alan Zuccherato, do canal Jovens de Maria, nos responde por meio do YouCat, o Catecismo Jovem da Igreja Católica. Confere aí e tire as suas dúvidas. Olá, juventude amiga, você também, nosso querido irmão, querida irmã, que nos acompanha no canal Jovens de Maria, aqui pelo portal de internet a12.com. É o nosso YouCat Jovem, com perguntas sobre a nossa fé, perguntas para nós vivermos melhor o nosso ideal enquanto jovens, na igreja, na sociedade, no mundo. É assim que nós vamos transformando a nossa vida e transformando aquelas pessoas que estão à nossa volta. E a nossa pergunta de hoje para a nossa catequese é: você conhece quais são os 5 preceitos da igreja? Quando falamos em preceitos, lembramos nos mandamentos, lembramos nos compromissos, lembramos naquelas regras que são importantes para toda boa ordem social. Na sua casa, na sua vida, na escola, no trabalho, nas nossas instituições, nós temos algumas regras que são importantes e relevantes para manter a boa ordem, a disciplina e para que assim também nós possamos ir participando com mais qualidade, construindo a vida. Na igreja, nós também temos os mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus, nós os conhecemos e sabemos que o principal e o maior deles é viver o amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e esse amor que se transmite ao meu irmão e à minha irmã. Mas os mandamentos da igreja, os preceitos da igreja são 5. E eles nos tornam cristãos comprometidos, participantes de fato na igreja e na vida da comunidade. São esses preceitos. O primeiro deles é participar da missa. Aos domingos e dias santos, o mandamento nos lembra. Participar da missa enquanto domingo, porque domingo é o dia do Senhor. É o dia do encontro de Deus com o seu povo, na liturgia, nas comunidades, nas nossas celebrações. E o que você entende, querido jovem, por dia santo? Gostaria de dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quinta-feira santa, o sábado santo, o dia de Natal, quando cai num dia de semana, é considerado um dia santo. O padroeiro aí da sua comunidade, a festa do santo da sua paróquia, é um dia santo. É dia de você participar das celebrações da missa na comunidade. Para nós, 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, o dia que cai da semana é um dia santo. Devemos participar da missa, é o primeiro preceito, o primeiro mandamento da igreja. Segundo mandamento, nos lembra que é importante confessar-se ao menos uma vez no ano. Como anda a sua vida de confissão, jovem? É importante buscar essa reconciliação. E seria muito bom aproveitar o tempo dentro da igreja quando é a quaresma, para você buscar e fazer bem esta confissão. Terceiro, lembra da importância da comunhão, ao menos no tempo da Páscoa, a maior festa cristã da nossa fé. O quarto preceito, mais um mandamento da igreja para a gente viver bem, lembra da importância do jejum e da abstinência de carne. Fazemos esse momento, sobretudo na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. A igreja, a partir desta celebração da sexta-feira maior, da sexta-feira santa, também entende as sextas-feiras como um dia de penitência. Todos os adultos de 18 a 60 anos estão inclusos nesse preceito. E o quinto preceito, prover as necessidades materiais da igreja. Além da boa prática da caridade, a igreja precisa do seu sustento, daquilo que é material para também viver. Um exemplo disso é o pagamento do dízimo, são as campanhas que nós realizamos por aí afora também. São caminhos, são meios para que a gente possa viver bem a nossa fé. Deus abençoe você, jovem, fazendo cada vez mais discípulo missionário de Jesus Cristo, e a Senhora Aparecida, nossa padroeira, proteja você. Centenas de comunicadores de todo o Brasil são esperados para o 5º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação, que acontece de 14 a 17 de julho no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida, São Paulo. Entre os participantes estão bispos, sacerdotes, leigos
e membros da pastoral litúrgica das dioceses, paróquias e comunidades. Os interessados devem fazer a inscrição até 31 de maio pelo site encontronacionalpascom.cnbb.org.br. Com o tema Comunicação e Liturgia, o evento tem como objetivo aprofundar a compreensão e o serviço da comunicação no campo da liturgia. Durante o encontro estão previstas 4 conferências e 6 seminários temáticos, com presença de estudiosos e especialistas da comunicação e da liturgia. Haverá também, na noite do sábado, dia 16, um workshop chamado Mão na Massa na Comunicação Católica. Entre os palestrantes está o bispo de Paranaguá e membro da Comissão de Liturgia da CNBB, Dom Edemar Peron, que possui mestrado em Teologia Dogmática e Liturgia. Na audiência geral da última quarta-feira, o Papa Francisco falou em vários trechos de poderosos e reis, homens que estão no alto. A riqueza e o poder são realidades que podem ser boas e úteis, quando usadas para o bem comum. Confira na íntegra a audiência. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Proseguiamo le catechesi sulla misericordia nella Sacra Scrittura. Continuamos as catequeses sobre a misericórdia na Sagrada Escritura. Em diversas passagens, trechos, se fala dos poderosos, dos reis, dos homens que estão no alto, e também da sua arrogância e dos seus abusos. A riqueza e o poder são realidades que podem ser boas e úteis ao bem comum, quando são colocadas a serviço dos pobres e de todos, com justiça e caridade. Mas, quando, como muitas vezes acontece, são vividas como um privilégio, com egoísmo e prepotência, se transformam em instrumentos de corrupção e morte. É o que acontece no episódio da vinha de Nabô, descrito no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, sobre o qual hoje nós nos focamos. O texto conta que o rei de Israel, Acabe, quer comprar a vinha de um homem chamado Nabô, porque essa vinha faz fronteira com o palácio real. A proposta parece legítima, até generosa. Mas em Israel, as terras eram consideradas inalienáveis. Com efeito, o livro do Levítico diz assim: as terras não se venderão a título definitivo, porque a terra é minha e vós sois estrangeiros e meus agregados. A terra é sagrada porque é um dom do Senhor, e assim ela deve ser custodiada e conservada, mantida, porque é um sinal da bênção divina que passa de geração em geração e garante a dignidade para todos. Compreende-se então, desse modo, a resposta negativa de Nabô ao rei: o Senhor me livre de te ceder a herança dos meus pais. O rei Acabe reage a essa negação com amargura e irritação. Ele se sente ofendido, porque o rei era poderoso. Ele se sente reduzido na sua autoridade de soberano
e frustrado na possibilidade de satisfazer o seu desejo de possuir aquelas terras. Vendo assim, tão abatido, sua esposa Jezabel, que era uma rainha pagã, que tinha aumentado a idolatria e mandara matar os profetas do Senhor, ela não era feia, era só má. Ela decidiu intervir. As palavras com as quais se dirige ao rei são muito significativas. Ouçam a maldade que está por trás dessa mulher. Mostra agora que tu exerces o reinado em Israel. Levanta-te, toma alimento e fique de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabó de Israel. Ela então acentua o prestígio e o poder do rei, que segundo seu ponto de vista foi colocado em discussão com o rechaço de Nabó. Um poder que ela, ao contrário, considerava absoluto e por meio do qual todo o desejo do rei era uma ordem. O grande Santo Ambrósio escreveu um pequeno livro sobre esse episódio, que se chama Nabot. E nesse tempo de Quaresma seria uma boa coisa ler esse livro. É muito bonito, é muito concreto. Lembrando-se dessas coisas, Jesus diz: Vós sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Quando se perde a dimensão do serviço, o poder se transforma em arrogância. O poder se transforma em arrogância e se transforma em domínio e abuso. E foi isso que aconteceu nesse episódio da vinha de Nabó. Jezabel, sem nenhum pudor, decide eliminar Nabó e colocou assim o seu plano em ação. Usou as falsas aparências de uma legalidade perversa. Em nome do rei, envia cartas aos idosos e às pessoas ilustres da cidade, ordenando que testemunhas falsas acusem publicamente Nabó de ter amaldiçoado Deus e o rei, um crime que era punido com a morte. Assim termina a história. Nabó morre e o rei pode se apropriar da sua vinha. E essa não é uma história de outros tempos. É também uma história de hoje, dos poderosos, que para ter mais dinheiro exploram os pobres, exploram o povo. É a história do tráfico de pessoas, do trabalho escravo, das pessoas pobres que trabalham no mercado negro com o mínimo para enriquecer os poderosos. É a história dos políticos corruptos que querem mais e mais e mais.
E por isso, eu dizia que seria bom que lêssemos o livro de Santo Ambrósio sobre Nabot, porque é um livro muito atual. Ecco dove porta l'esercício de uma autoridade. Esta é a consequência de uma autoridade sem respeito pela vida, sem justiça, sem misericórdia. E eis aonde leva a sede de poder. Ela se torna cobiça, que quer possuir tudo. Um texto do profeta Isaías é especialmente iluminador a esse respeito. O Senhor alerta contra a avidez, os ricos latifundiários que querem possuir cada vez mais casas e terrenos. O profeta Isaías diz assim: ai dos que juntam casa a casa, emendando terreno com terreno, até não sobrar espaço para mais ninguém. Estareis sozinhos dentro desse país? O profeta Isaías não era comunista. O profeta Isaías não era comunista. Deus, porém, é maior do que a maldade e dos sujos jogos feitos pelos seres humanos. Em sua misericórdia, Ele envia o profeta Elias para ajudar Acabe a se converter. Agora então vamos virar a página. E como continua essa história? Deus vê esse crime e bate no coração de Acabe. O rei, colocado diante do seu pecado, compreende, se humilha e pede perdão. Que belo seria se os poderosos exploradores de hoje fizessem o mesmo. O Senhor aceita o seu arrependimento, mas, todavia, um inocente foi morto. E a culpa cometida terá consequências inevitáveis. O mal realizado deixa sinais dolorosos. E a história da humanidade traz aí as feridas. A misericórdia mostra também, nesse caso, o caminho que deve ser perseguido. A misericórdia pode curar as feridas e pode mudar a história, mas abra o seu coração à misericórdia. A misericórdia divina é mais forte do que o pecado dos homens. É mais forte. E esse é o exemplo de Acabe. Nós conhecemos o seu poder quando nós recordamos a chegada do inocente Filho de Deus, que se fez homem para destruir o mal com seu perdão. Jesus Cristo é o verdadeiro Rei, mas o seu poder é completamente diferente. O seu trono é a cruz. Ele não é um rei que mata, mas ao contrário, dá a vida. O seu ir rumo a todos, principalmente os mais frágeis, derrota a solidão e o destino de morte que conduzem ao pecado. Jesus Cristo, com a sua proximidade e ternura, leva os pecadores ao espaço da graça e do perdão. E essa é a misericórdia de Deus.
Obrigado. Durante esse final de semana, dias 27 e 28 de fevereiro, está acontecendo o primeiro encontro do ano, reunindo os assessores, articuladores e comunicadores que atuam no setor da juventude das 18 arquidioceses e dioceses do nosso estado. O encontro acontece em São Leopoldo. Durante esse final de semana serão planejadas as ações de evangelização, que terão como norte o cuidado com a vida, tema definido em novembro de 2015 em Porto Alegre. Esse tema transversal é perpassado por 3 eixos que nortearão o trabalho com as juventudes de todo o estado. De acordo com a irmã Zenilde Fontes, que é a representante do setor da juventude, o encontro, com a presença das lideranças jovens e adultas, animam a evangelização nas dioceses. E assim nós encerramos mais um programa da Diocese de Frederico Westphalen. Fiquem com Deus e até a próxima semana.